Bom, a TV News Cariri segue acompanhando os desdobramentos do incêndio que aconteceu aqui perto da Colina do Horto desde ontem à noite, por volta das 9 horas, e alguns focos que ainda seguem sendo tentados a serem controlados aqui na Colina do Horto. E todo esse trabalho efetivamente feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Inclusive, eu estou aqui ao lado do Coronel Norberto, que está acompanhando todo esse trabalho. Coronel, como é que foi toda a ação, como é que está a distribuição da ação do Corpo de Bombeiros no sentido de controlar essas chamas? Então, como você bem falou, o incêndio foi acionado ontem à noite. Nós enviamos uma primeira equipe, eles vieram, fizeram um combate e conseguiram ter êxito. Mas o que acontece? Muitas vezes outros focos acabam surgindo. É uma área íngreme, pela questão do vento, acaba aparecendo outros focos. A gente não sabe também se provocado ou não por algumas pessoas, mesmo sem intenção, às vezes está fumando um cigarro, joga uma ponta fora, mesmo sem intenção, acaba acontecendo. E hoje, novamente, nós retomamos o nosso combate, dessa vez com mais homens do que nós utilizamos ontem. Inclusive, hoje nós estamos com a equipe de bombeiros especialistas em incêndio e vegetação, que são os 20 homens que estão combatendo esse fogo, da forma como você está observando aqui. Eles, primeiramente, deram atenção inicial à parte do fogo que estava próximo às residências, que estava se aproximando dos quintais das residências, para proteger as pessoas, os animais, e agora estão combatendo na parte um pouco mais abaixo aqui do morro. Não sei se as imagens conseguem captar a parte mais distante, justamente para a gente chegar ao êxito final dessa ocorrência com sucesso. Perfeito. E o trabalho com o uso, muitas pessoas questionaram inclusive o uso de helicópteros para poder proporcionar, organizar, de melhor maneira debelar essas chamas. Foi necessário e o Corpo de Bombeiros continua acreditando que é necessário esse uso? Não, nessa ocorrência aqui propriamente dita, não. Em anos anteriores, nós precisamos do serviço do pessoal do COPE, eles ajudaram, foi muito bom a presença deles, mas aqui nós não vimos ainda a necessidade. A gente entende, inclusive, que algumas pessoas, às vezes, por não ter o conhecimento técnico necessário, elas veem as chamas, acabam tomando susto por conta dessas chamas. Infelizmente, algumas pessoas também aproveitam o momento e acabam confundindo ainda mais as pessoas que estão em casa, mostrando imagens de incêndio de outras épocas aqui na Colina do Horto, por exemplo, incêndios até maiores do que esse, e acaba conflitando as informações. E essas pessoas acabam provocando um medo nas pessoas que estão em casa, imaginando que o fogo é ainda maior do que o que ele parece. Então essas pessoas, infelizmente, elas não estão contribuindo de forma alguma com o êxito do nosso trabalho. Se nós tivéssemos a certeza da necessidade do uso da aeronave, com certeza ela teria sido acionada e eles estariam aqui fazendo um combate juntamente com a gente. A vegetação seca e o clima quente do mês de setembro, outubro, novembro, que nós vamos vivenciar pelos próximos meses, também poderiam ser uma das causas, algo que teria favorecido ao alastramento desse fogo? Certamente, a gente costuma falar que nesse período o clima está bem mais quente, são temperaturas acima de 30 graus Celsius, a velocidade do vento acima de 30 quilômetros por hora e a umidade relativa do ar também está muito baixa, está abaixo de 30%. Então esses três fatores combinados, ele favorece que as chamas sejam mais fortes e difíceis de serem combatidas. Então o fogo se alastra com mais facilidade e oferece uma maior resistência ao combate. E quais são, por fim, as orientações para tanto aquelas pessoas terem os cuidados, como aquelas que estão no entorno, que moram aqui ou que visitam o horto nessa época de romaria com relação a essas chamas, a esses incêndios? Muito obrigado por essa pergunta. É muito importante que as pessoas tenham consciência, porque esse incêndio, ele não começa sozinho. Então ele sempre tem uma causa e na maioria das vezes, não estou me referindo especificamente a essa, precisaríamos de um aparato técnico para responder, mas na grande maioria das vezes ele tem uma ação humana que vai provocar essas chamas. Então a gente pede encarecidamente às pessoas que tenham consciência, que não coloquem fogo em lixo, que não joguem pontas de cigarro no mato aceso, tá certo? Que não joguem garrafas quebradas, por exemplo, que ela vai aumentar a temperatura e pode provocar ali um incêndio. Então, sempre tem ação humana de alguma forma. A gente orienta que as pessoas que não façam isso informem as outras pessoas que também não façam isso e caso elas testemunhem alguém tomando essas iniciativas, elas denunciem, elas ligam o telefone 9390 para que essa pessoa seja apurada e seja responsabilizada penalmente. Muito obrigado, Coronel Norberto Santos, ele que está acompanhando também com toda a equipe do Corpo de Bombeiros as ações para controlar as chamas registradas desde ontem à noite aqui na Colina do Horto. TV News Cariri, quando o Cariri fala, o Ceará escuta.